Meus queridos, graça e paz, quero deixar uma palavra de Deus para os vossos corações. Estava meditando aqui na poderosa Escritura e quero deixar um pequeno versículo para os amados irmãos. Que se encontra lá em João 1:29, que vai dizer bem assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, eu quero te dizer, quando a Bíblia nos diz que João, ele fala, eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia ela já começa a nos relatar o grande plano da salvação. O plano tão grande que Jesus nos amou, que Deus nos amou, que Ele enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas sim venha ter vida e vida com abundância. Uma promessa que Deus ele tem feito ao longo do tempo para a minha vida e para a sua vida. Muito antes, lá no livro de Gênesis, ele já vem traçando esse plano da salvação para a minha e para a sua vida. Aí ali ele chega até João Batista, glória a Deus, aleluia. E naquele momento João Batista diz, eis que vem o Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, esse tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ele vai até João Batista e diz, João, me batiza. João Batista ele pega e diz, eu não sou digno de amarrar as sandálias dos teus pés. Mas ele diz, eu não quero, João. João, batiza porque as palavras de Deus têm que se cumprir. E para eu iniciar o meu ministério, tu tem que me batizar. Então não tem jeito, meu querido, se você tem um projeto de vida aqui nessa terra, tudo tem um paralelo. Se você tem que passar por aquele processo para a palavra de Deus se cumprir, se Deus ele tem um plano, ele vai cumprir o plano conforme a vontade dele. E para Jesus iniciar o seu ministério, glória a Deus, aleluia, João Batista teria que batizá-lo. Para as escrituras sagradas, elas ser feitas conforme a vontade de Deus. E se você observar, meu querido, logo após, o anjo do Senhor leva Jesus até o deserto. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus se batiza, que desce as águas, o Espírito, Deus branda do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Glória a Deus, aleluia. Só observe que Deus ele reconhece. O Espírito desce em forma de uma pomba e diz, esse é o meu filho amado. Deus branda de lá do alto do céu. E logo após, passando 40 dias, glória a Deus, aleluia, o anjo do Senhor leva Jesus ao deserto. Glória a Deus, aleluia. E quando chega ao deserto, glória a Deus, aleluia, passando os 40 dias, glória a Deus, aleluia, Satanás ele vem até Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia como era que estava a situação de Jesus naquele momento. Então Satanás ele chega até Jesus e diz, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Mas como, meu querido, Satanás poderia fazer isso com Jesus, se há 40 dias o próprio Deus responde para Jesus, esse é o meu filho amado. Ele grita para todos ouvir, esse é o meu filho amado. E agora Satanás, ele tenta botar contradição diante de Jesus. Mas Jesus, ele usa a palavra de Deus. Eu tenho, meu querido, em ver mais ou menos o termo que Jesus usou naquele momento. Satanás, nem só de pão viverá o homem. Satanás,
O próprio Deus brandou lá do alto do céu, Satanás, e disse que eu sou o filho amado dele. Eu não preciso ser testado por ti, porque não adianta você vir até mim, porque eu sou filho de Deus. Mas eu vou te vencer como homem. Eu não preciso da minha glória, eu não preciso estar em santificação, eu não preciso estar com meu poder e glória para eu te vencer, porque eu sou filho de Deus e eu vou te vencer como homem. Sabe por quê, Satanás? Para que os meus filhos vençam você da mesma maneira. Então não diz, meu querido, que você não pode vencer a Satanás, porque Jesus, ele deixou todo o seu poder e glória e venceu Satanás no deserto como homem. Você observe que Satanás leva Jesus até o alto do templo e manda Jesus se jogar. E ele usa a palavra de Deus que está lá em Salmo 91, 11 e 12. Pula daqui, as palavras não diz, as escrituras não diz que aos seus anjos dará ordem para te sustentar. Mas sabe o que Jesus ele diz para ele? Não atentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes eu e você tem tentado Deus. Muitas vezes você temos feito as coisas do nosso jeito. Eu vou porque eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus em mim. Não, meu querido, não atenta o Senhor teu Deus. Não brinca com as escrituras sagradas. Não é porque eu e você somos cristãos que a gente não pode sofrer uma consequência lá na frente por desobediência. Porque a gente sabemos, temos a plena consciência que a Bíblia também ela vai nos dizer, glória a Deus, aleluia, não atentarás o Senhor teu Deus, mas também ela vai dizer, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas Deus, ele fala esse termo para aqueles que andam em obediência a Deus. Meu filho, se você estiver na minha obediência, se você estiver debaixo da minha palavra, se você estiver debaixo da minha graça, se você estiver debaixo dos meus estatutos, se você seguir o que eu tenho te mandado, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas se você anda em desobediência a mim, se você anda fazendo as coisas do seu jeito, não vai. Porque você pode ter uma consequência lá na frente, irmão. Aí Jesus, ele fala, não atentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é isso, meu querido? É que Jesus, ele disse, eu venci e você é mais do que vencedor. Só basta nós crer, meu querido, porque Jesus, ele veio, traçou o plano da salvação para salvar eu e você. Ele veio, morreu na cruz do Calvário para salvar eu e você. E o que é que eu e você tem feito para Jesus? Eu tenho trabalhado demais. Se você passar o ano todo fazendo a obra missionária, ainda não paga o preço que ele pagou por você na cruz do Calvário. Então não se gloreia, lá em Efésios vai dizer, não se gloreia daquilo que você faz. Porque o dom que você tem não é seu, o dom que você tem é de Deus. Se pessoas fossem salvas por obra, meu querido, pessoas não é salva por obras, porque o próprio Deus, ele diz, se as pessoas fossem salvas por as obras, ele iria se gloriar do que faz. Mas o dom que nós temos não é nosso, é de Jesus Cristo. Se eu e você, meu querido, estamos de pé, é porque Deus, ele nos mantém todos os dias. Jesus, quando estava lá naquela cruz do Calvário, glória a Deus, aleluia, ele disse, está consumado. Naquele momento Jesus disse, está consumado. Meu querido, quando essa consumação veio, todo pecado caiu sobre Jesus. Naquele momento foi o momento que Satanás mais temeu. Foi o momento que Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Porque naquele momento ia se cumprir a profecia lá de Gênesis 3:15. Tu ferirás o calcanhar e tu ferirás no crânio. Calvário, crânio, Satanás, o crânio. Naquele momento se cumpriu a profecia lá de Gênesis.
Glória a Deus, aleluia. O Salmo também vai falar: vai feri-lo o crânio cabeludo, e ele te ferirá o calcanhar. E quando ele veio ferir o calcanhar, glória a Deus, aleluia, Jesus, ele pisa naquele momento na cabeça da serpente, porque se cumpre as escrituras. Foi o momento que Satanás mais temeu, foi o momento que Jesus chegou até o Calvário, e foi o momento que Satanás mais temeu, foi quando se consumou a consumação dos pecados sobre Jesus. Porque lá em Isaías 53 em diante, vai dizer que ele foi chutado, ele foi cuspido, ele foi machucado, mas ele foi levado ao matador em silêncio. Nós temos uma semelhança dessa subida de Jesus ao Calvário com a subida de Isaac ao Monte Moriá. Mas tem uma diferença, meu querido, mas tudo leva a direção de Cristo ao Calvário. Você observe que a diferença é que Jesus foi levado ao Calvário por sua vontade própria. E Isaac, ele foi oferecido por sacrifício. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele se ofereceu por o meu pecado e pelo seu pecado para a consumação, porque senão nós ia ter uma vida, um pecado eterno. E hoje eu e você temos uma vida eterna se buscarmos ao Pai em espírito e em verdade. Se a gente disser: Senhor, eu confesso Senhor e Salvador, e viver em Cristo Jesus. E naquele momento, você observe que tem uma semelhança. Jesus, ele subiu o Calvário carregando a sua cruz. A cruz que era para eu e você carregar, porque o pecado não era de Jesus, o pecado era meu e seu. E você observe que Isaac, ele sobe o Monte Moriá com a lenha do sacrifício, glória a Deus, aleluia. E ele pergunta para Abraão: pai Abraão. Abraão diz: eis-me aqui, filho, glória a Deus, aleluia. Nós temos a lenha e temos o fogo, e cadê o cordeiro do sacrifício? Mas Abraão lá embaixo já tinha profetizado aos moços: eu vou subir, vou oferecer o sacrifício, vou adorar a Deus e vamos descer para nós voltar para Betseba novamente. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, meu querido? Porque naquele momento Abraão, ele estava crendo que ele ia subir, ia fazer o sacrifício, e Jesus ia tornar a ressuscitar aquele jovem. Lá em Hebreus 11:18 vai falar sobre isso, que Abraão creu na ressurreição de Isaac. Glória a Deus, aleluia. Mas como o irmão Bruno, Abraão veio crer numa ressurreição que ainda está em Gênesis. Jesus ainda não teria nascido, não teria tido ressurreição, como teve da mulher da viúva de Naim, como teve da filha de Jário e como teve de Lázaro. Glória a Deus, aleluia. Mas Abraão, a fé dele era tão grande, né? Portanto, que ele era o pai da fé. A diferença de Jesus e de Isaac foi que Jesus, ele subiu o Calvário com a cruz, calado e com a grande multidão. Mas eu quero te chamar a atenção que Isaac, ele sobe o Monte Moriá com uma pessoa só, que é o seu pai, mas ele sobe conversando, sobe com uma pessoa que ali amava a ele. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele tem uma grande multidão, que ele fez milagre, fez o pão multiplicar, fez bênçãos, fez maravilhas, fez prodígios, fez pessoas ressuscitar, fez cegos ver, fez aleijado andar. Mas a diferença é que o povo, eles falavam: crucifica, crucifica, crucifica. Porque se você olhar hoje, meu querido, se botar Barrabás e Jesus, o povo ainda crucifica Jesus novamente. Sabe por quê, meu querido? Porque o amor de muitos tem esfriado.
Mas eu quero te dizer, meu querido, a semelhança de um para o outro é que quando chega lá em cima, Abraão ele diz para Isaac: Deus proverá. Eita, glória a Deus, aleluia. Se eu quero te chamar a atenção, eita Jesus, a diferença é que quando chega lá em cima, oh Jesus, você veja que a grande diferença quando chega lá em cima, no Calvário, oh Jesus, quando chega no Monte Moriá, o anjo desce e diz: Abraão, Abraão, não fere o moço, glória a Deus, aleluia. Não fere o moço, Abraão, porque o moço, eita Jesus, o moço não merece ser ferido. Eu estava te testando, Abraão, eu estava testando a tua fé. Eu queria saber, Abraão, qual era a tua prioridade. Você observe que o próprio Deus, ele desce para Abraão, para que Abraão não mate o moço. E naquele momento que Jesus estava no Calvário, ele foi abandonado por o próprio Pai. Você observe que Jesus vai dizer: Deus meu, ei, por que me desamparasse? E toda a multidão dizendo: crucifica, crucifica. Você veja a diferença, meu querido. Quantas vezes você tem crucificado Jesus? Quantas vezes você tem falado blasfêmia contra Jesus? E ele foi o que pagou o preço por mim e por você. Foi ele que nos libertou do pecado eterno. Foi ele que deu o seu único filho. Foi ele que veio, foi machucado, foi chutado, foi apredejado, foi machucado, foi blasfemado, por amor a mim, por amor a você. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus é incondicional. O amor de Jesus é puro. Muitas vezes eu e você tem desenganado das nossas vidas. Mas eu quero te dizer, o amor de Jesus é incondicional. Ele não vai deixar de te amar. E naquele momento existe essa grande semelhança de Jesus no Calvário. Mas observe que Jesus, ele diz: Deus meu, por que me desamparasse? E o próprio Deus, no Monte Moriá, desce para Isaac e diz bem assim: Abraão, Abraão, não fere o moço. E naquele momento Deus desamparou a Jesus Cristo, porque todo o pecado caiu sobre ele. O pecado que toda a humanidade tenha caiu sobre Jesus. E Jesus, ele sente aquilo, porque além de tudo, pessoas que ele fez pão multiplicar, fez o peixe multiplicar. Sabe o que aquelas pessoas diziam? Pessoa que aplaudia ele lá atrás, lá na frente condenaram. Então não se engana, meu querido, com aquelas pessoas que te aplaudem. Não se engana com aquelas pessoas porque elas não conhecem a tua história. Não se engana com esses tipos de pessoa, porque eles hoje, eles te aplaudem, mas amanhã essas mesmas pessoas podem te condenar. Aquelas pessoas aplaudiam Jesus multiplicando o pão. Aquelas pessoas aplaudiam Jesus quando Jesus fez cego ver. Aquelas pessoas aplaudiam Jesus quando Jesus fez aleijado andar. Aquelas pessoas aplaudiam Jesus quando ele fez diversos milagres. Mas aquelas mesmas pessoas, sabe o que foi que fizeram lá no Calvário? Crucifica, tira Barrabás, crucifica. Sabe por quê, meu querido? Porque Jesus, ele morreu por amor a mim, por amor a você. E você vê o tamanho da diferença. O amor dele é incondicional por a minha vida e por a sua vida. E por que nós temos desenganado disso? Porque nós temos feito coisas erradas. Porque nós temos blasfemado contra esse Deus incondicional. O amor dele por mim e por você, meu querido. Da onde ele tem te tirado? Da onde ele tem te tirado e na onde ele tem te colocado. Não esquece. Não esquece. Porque Isaac, ele tinha Abraão do lado dele. Uma pessoa só. Isaac, ele tinha apenas uma pessoa do lado dele, mas a pessoa que ele subiu até o Monte Moriá amava ele. E Jesus, ele tinha uma multidão ao lado dele. E a multidão que Jesus estava do seu lado condenava ele. E Isaac tinha apenas só um. E aquele que estava do lado dele amava ele. Essa tem a grande diferença.
Meu querido, o lugar só é santo quando Deus está no lugar. Você observe que Deus, Ele fez essa tamanha maravilha. Ele fez essa maravilha por mim e por você. Então não abandone esse Deus. Você que está pensando em desistir dele, não desiste dele, porque ele é maravilhoso. Ele tem feito tanta maravilha e você está pensando ainda de desistir. Você tem visto o tamanho do amor que ele tem feito por você. Você tem visto o tamanho da dor que ele sentiu por você. E você agora no meio do caminho está pensando em desistir. Ele poderia desistir. Ele poderia desistir no meio do caminho. Porque ele estava sendo predejado, ele estava sendo chutado. Mas ele não desistiu por amor a você. E agora você quer desistir dele, você quer desistir da presença dele por muito pouco. Por uma cara feia do irmão, você quer desistir da presença de Deus. Não faz isso, meu irmão. Deus, ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer, não faz isso. Ele não desistiu por você. Ele subiu até o matador como ovelha. Calado. Sendo chutado. Sendo massacrado. A Bíblia vai nos relatar, os historiadores, que o chicote que bateram em Jesus era contido ossos de carneiro. Os historiadores vão contar que naquele momento, quando Jesus estava em cima do Calvário, em cima da cruz, a lapada era tão grande, dava para ver os órgãos deles batendo. Então, meu querido, eu quero te dizer nessa tarde, não desiste de Jesus, ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim. Então não desiste dele, não desiste dele, não desiste dele. Porque ele é contigo, ele nunca desistiu de você. Se ele pudesse, ele morreria novamente por mim, por você. Se ele pudesse, ele ia para o Calvário de novo por mim, por você. Porque o amor dele é incondicional. O amor dele é grande. O amor dele é maravilhoso. E quantas vezes você tem pecado, você tem errado, e ele tem te perdoado, ele tem te sustentado. A Bíblia ela vai lhe relatar 365 vezes: não temas, não temas, tem bom ânimo, eu sou contigo. Sabe o que Jesus ele quer dizer com isso, meu querido? Um ano tem 365 dias. Sabe o que ele quer dizer com isso? Filho, todo dia eu estou contigo, não temes, tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer também. Eu te capacito, eu te dou ânimo. Meu querido, não faz isso, não desiste da presença do Senhor. Não desiste, não desiste. Eu não sei para quem vai essa mensagem, mas Deus, ele manda te dizer hoje, não desiste, que ele não desistiu de você pro Calvário. E se ele pudesse, ele morreria de novo por mim e por você. Porque o amor dele é incondicional. Oh, Jesus, tu és grande e maravilhoso. Oh, não desiste dele. Você está pensando em desistir do ministério. Você está pensando de parar de tocar para ele, de adorar ele. Você está pensando de pregar, de deixar de pregar a palavra dele. Você está pensando de sair do ministério. Você está dizendo, eu vou desviar, eu vou me afastar, porque não dá mais, eu não aguento mais. Quando você pensar nisso, se lembra de onde você saiu e se lembra de onde ele foi até você, até o alto do Calvário, e disse, Pai, está consumado. Ele subiu com a grande multidão, mas porém a multidão condenava ele. Isaac subiu apenas com pessoas, porém essa pessoa amava ele, que era Abraão. A diferença, porém, quando chega lá no alto do Calvário, na cruz, Jesus é que grita, Deus, na onde estás? Por que me abandonasse? Lá no Monte Moriá, olha a diferença. Quem grita é o próprio Deus. Abraão, Abraão.
Olha a diferença, meu querido. Não se afasta da presença de Deus. O amor dele é muito grande por você. Eu não sei para quem vai essa mensagem. Só sei que Deus mandou eu falar essa mensagem. Toda vez que você pensar em desistir, se lembra de onde ele te tirou e se lembra até de onde ele foi por você. Então é essa palavra que eu quero deixar para os vossos corações. Foi essa palavra que Deus colocou sobre o meu espírito. Porque enganoso é o coração do homem. Que Deus te abençoe grandemente e continue nessa trajetória com Ele. Em nome de Jesus. Amém.